Lucas caminhava pela cidade como fazia todos os dias depois da escola. O frio começava a tomar conta das ruas, e as luzes dos postes refletiam nas calçadas molhadas pela garoa fina. Ele apertou os braços contra o corpo, tentando se proteger do vento cortante, quando seus olhos captaram algo que o fez parar. Sentado na calçada, próximo a um prédio abandonado, estava um homem com roupas sujas e um cobertor rasgado cobrindo parte do corpo. Seu olhar perdido no vazio transmitia uma tristeza profunda, mas havia algo naquele homem que o intrigava. Diferente dos outros moradores de rua que ele costumava ver, aquele homem mantinha uma postura digna, quase como se estivesse ali por opção, e não por necessidade. Lucas nunca havia sentido a necessidade de se aproximar de um desconhecido assim, mas algo dentro dele o impulsionou. Ele se aproximou hesitante, sentindo o coração bater mais forte conforme diminuía a distância entre eles. O homem notou sua presença e ergueu os olhos. Eram olhos diferentes, cheios de uma intensidade quase intimidadora. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. "Está com fome?" perguntou o garoto, sem saber exatamente por que estava falando com ele. O homem esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível, e assentiu levemente. Lucas olhou dentro de sua mochila e retirou um sanduíche que trazia da escola. Estendeu para o homem, que aceitou com um aceno respeitoso. Ele não devorou o lanche com desespero, como se não comesse há dias. Pelo contrário, abriu o embrulho com calma, como se cada pedaço fosse precioso. Lucas sentou-se ao lado dele, observando cada movimento. "Qual o seu nome?" perguntou o menino, esperando que ele apenas ignorasse ou inventasse algo. O homem mastigou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Marcos." Havia algo enigmático naquela resposta. Apenas um nome. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe a mais. Como se Marcos quisesse manter o mistério sobre si mesmo. Lucas se pegou pensando no que faria se estivesse naquela situação. Como uma pessoa acabava ali, nas ruas, sem ninguém. Ele nunca havia parado para refletir sobre isso de verdade. Seus pais sempre lhe ensinaram que algumas pessoas simplesmente não tinham sorte, que a vida era difícil. Mas algo em Marcos o fazia sentir que havia uma história muito maior escondida por trás daquele olhar. "Como você veio parar aqui?" arriscou perguntar. Marcos respirou fundo, como se estivesse ponderando se deveria ou não responder. Por um momento, Lucas achou que ele ficaria em silêncio, mas então a resposta veio. Simples, mas carregada de peso. Às vezes a vida nos coloca onde menos esperamos. O jeito como ele disse aquilo fez um nó se formar no estômago de Lucas. Não era uma resposta vazia. Parecia que cada palavra carregava anos de experiência, como se Marcos tivesse visto e vivido coisas que o garoto nem conseguia imaginar. Lucas sentiu um impulso estranho de querer fazer algo por ele. Não apenas oferecer comida, mas algo real, algo que pudesse mudar aquela situação. Ele olhou para dentro da própria mochila. Tinha algum dinheiro ali, suas economias pessoais, algo que vinha guardando há meses para comprar um videogame novo. Mas, de repente, aquilo parecia insignificante. O que era um jogo comparado à vida de uma pessoa? Sem pensar muito, Lucas tirou todas as notas da carteira e estendeu para Marcos. "Pegue. Pode usar para o que precisar." Os olhos do homem se estreitaram levemente. Ele não pegou o dinheiro de imediato. Apenas ficou ali, olhando para Lucas como se estivesse tentando enxergar algo além do que o garoto estava oferecendo. "Você não quer perguntar o que eu vou fazer com isso?" Lucas deu de ombros. "Eu só quero ajudar." Foi então que algo estranho aconteceu. Pela primeira vez, Marcos pareceu verdadeiramente surpreso. Como se não estivesse acostumado a esse tipo de gesto. Mas ao invés de pegar o dinheiro, ele apenas sorriu de maneira enigmática. "Você não faz ideia do que acabou de fazer, garoto." Lucas franziu a testa. Algo no tom de Marcos era ao mesmo tempo intrigante e assustador. Como se houvesse um segredo ali, algo que o menino ainda não conseguia entender. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Lucas não conseguiu dormir direito naquela noite.
A conversa com Marcos não saía da sua cabeça. Algo naquele homem o intrigava de um jeito que ele não conseguia explicar. Não era só a situação dele, não era apenas a pobreza visível, era algo além. O olhar de Marcos carregava segredos, como se ele estivesse escondendo algo muito maior do que sua vida nas ruas. Lucas sentia que havia mais naquela história, algo que ninguém enxergava, mas que ele conseguia sentir no fundo da alma. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, sua mãe notou seu silêncio incomum. "Você está bem?" perguntou enquanto colocava mais café na xícara. Ele hesitou por um instante. Não sabia se deveria contar. Sua família nunca gostou da ideia de ele interagir com estranhos na rua, principalmente moradores de rua. Mas antes que pudesse evitar, as palavras escaparam. "Conheci um cara ontem. Ele mora na rua." A reação foi exatamente como ele esperava. Sua mãe parou o que estava fazendo e olhou para ele com preocupação. "Lucas, você sabe que não pode confiar nessas pessoas. Muitas delas estão nessa situação por causa de escolhas erradas." Ele não gostou da forma como ela disse essas pessoas. Como se fossem todas iguais. Ele sabia que Marcos não era um morador de rua comum. Ele sentia isso. Sem querer discutir, Lucas terminou o café rápido e saiu de casa. Mas em vez de seguir direto para a escola, pegou um caminho diferente. Voltou até o mesmo lugar onde havia encontrado Marcos na noite anterior. O homem ainda estava lá, sentado no mesmo canto, como se nunca tivesse saído dali. Mas dessa vez, algo parecia diferente. Havia uma energia estranha no ar, como se Marcos estivesse esperando por ele. Lucas se aproximou e sentiu o olhar intenso pousar sobre ele. "Voltou cedo", disse Marcos com um sorriso de canto. Lucas respirou fundo. Sentia que precisava fazer mais. Só dar aquele dinheiro não parecia suficiente. Havia um impulso dentro dele que não conseguia ignorar. "Quero te ajudar de verdade." Marcos arqueou a sobrancelha, como se a resposta do garoto o pegasse desprevenido. "E como pretende fazer isso?" Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Não tinha um plano. Apenas sabia que precisava agir. Então, sem pensar duas vezes, tirou a mochila das costas, abriu o zíper e começou a tirar tudo o que tinha. Carteira, celular, casaco, até o relógio que havia ganhado no aniversário. "Pegue, tudo isso é seu agora." Por um momento Marcos não disse nada. Apenas olhou para os itens à sua frente com uma expressão indecifrável. Qualquer outro morador de rua teria agarrado aquilo sem pensar duas vezes. Mas ele não. Ele apenas observava, como se analisasse Lucas, como se tentasse entender o que passava pela mente do garoto. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou, a voz carregada de algo que Lucas não conseguia decifrar. O coração do menino batia rápido, mas ele não recuou. "Sei." Marcos soltou um suspiro profundo. Pegou o casaco e o colocou sobre os ombros. Mas em vez de pegar os outros itens, olhou para Lucas com um olhar enigmático. "Você é diferente dos outros." Aquela frase fez um arrepio percorrer a espinha de Lucas. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquele momento era maior do que ele imaginava. Como se tivesse acabado de abrir uma porta para algo que mudaria sua vida para sempre. Mas ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Lucas voltou para casa sentindo o peso de sua própria decisão. Ele não se arrependia, mas algo dentro dele dizia que havia cruzado uma linha que não tinha mais volta. Seu coração batia acelerado, e ao entrar pela porta da frente, percebeu que sua mãe já o esperava. O olhar dela foi direto para suas mãos vazias. "Onde está seu celular? E seu casaco?" A voz dela veio afiada, carregada de suspeita. Ele tentou inventar uma desculpa, mas sua mãe o conhecia bem demais para acreditar em qualquer mentira improvisada. Ela não precisou perguntar duas vezes. Lucas contou tudo. Disse que encontrou um morador de rua e deu tudo o que tinha para ele. O rosto de sua mãe mudou. O que começou como surpresa logo se transformou em indignação. "Você enlouqueceu?" Ela disparou, levantando-se bruscamente. Você deu todas as suas coisas para um desconhecido? Lucas, você tem ideia do que fez?"
Ele tentou argumentar, tentou explicar que sentiu que era o certo a se fazer, mas nada parecia suficiente para convencê-la. Seu pai chegou na sala ao ouvir a discussão e logo tomou o lado da mãe. "Você foi enganado", disse ele balançando a cabeça. "Esses caras sabem exatamente como manipular gente como você. Aposto que ele já vendeu tudo e está rindo agora com o seu dinheiro." As palavras doeram mais do que ele esperava. Lucas queria acreditar que Marcos era diferente. Mas será que seus pais tinham razão? Será que ele realmente havia sido apenas um tolo? Algo dentro dele recusava-se a aceitar essa possibilidade. Ele viu nos olhos de Marcos algo que não se via em qualquer pessoa. Não era ganância, não era desespero. Era algo mais profundo, algo que Lucas não conseguia nomear, mas sentia no fundo da alma. Aquela noite foi longa. Ele deitou-se na cama encarando o teto, revivendo cada detalhe do encontro. O jeito que Marcos olhou para ele antes de aceitar o casaco. O tom enigmático de sua voz ao dizer que Lucas era diferente dos outros. Nada disso parecia com alguém que simplesmente queria tirar vantagem. Ele precisava saber mais. No dia seguinte, ele correu de volta até o local onde Marcos costumava ficar. Mas algo estava errado. O lugar estava vazio. O cobertor rasgado que sempre o cobria havia sumido. Não havia sinal dele, nem de qualquer vestígio de que ele havia estado ali, como se nunca tivesse existido. Lucas olhou ao redor, tentando encontrar alguma pista. Perguntou para alguns comerciantes da região, mas ninguém parecia saber de nada. Um deles deu de ombros e disse que moradores de rua desapareciam o tempo todo, como se não fossem nada além de sombras na cidade. Mas Marcos não era uma sombra. Ele era real. Ele estava ali ontem. O frio na barriga voltou. Algo estava muito estranho. Lucas sentiu um impulso irracional de continuar procurando. Voltou à praça, passou por ruas próximas, olhou em becos, mas não havia sinal de Marcos em lugar algum. A cidade parecia ter engolido ele da noite para o dia. Quando voltou para casa, seus pais ainda estavam irritados. Seu pai disse que essa era a prova de que ele havia sido enganado, que deveria aprender uma lição e parar de confiar em qualquer um. Mas Lucas não conseguia aceitar essa explicação tão simples. Algo estava errado. Marcos não parecia alguém que simplesmente desapareceria sem motivo. Havia algo escondido nessa história, algo que ele ainda não entendia. Ele passou o restante do dia tentando pensar em alguma pista. Lembrou-se da forma como Marcos reagiu quando ele deu o dinheiro, do olhar intenso que lançou sobre ele, como se estivesse testando algo. Por que ele sumiria logo depois disso? O que havia acontecido? Enquanto encarava o vazio, sentiu um arrepio. Algo dentro dele dizia que aquela história estava longe de terminar. Lucas não conseguia tirar Marcos da cabeça. A sensação de que algo estava errado crescia dentro dele como uma tempestade silenciosa. Ele tentou se convencer de que era apenas coincidência, que talvez Marcos tivesse encontrado outro lugar para dormir, ou que tivesse seguido para outro ponto da cidade. Mas não conseguia acreditar nisso. Não depois daquele olhar. Não depois daquela frase enigmática. Havia algo que ele não estava entendendo. Algo maior do que simplesmente um morador de rua desaparecendo sem explicação. No colégio, mal conseguiu prestar atenção nas aulas. Sua mente voltava repetidamente para a cena da noite anterior, para a expressão de Marcos, para a forma como ele segurou o casaco antes de sumir. Durante o intervalo, pegou o celular de um amigo emprestado e começou a pesquisar sobre moradores de rua desaparecidos na cidade. Nada, nenhuma pista. Sentiu uma frustração crescente. Como alguém podia simplesmente evaporar? Quando saiu da escola, decidiu voltar mais uma vez ao local onde tinha visto Marcos pela última vez. Andava rápido, sentia o coração martelando no peito. Olhou ao redor, observou cada detalhe, mas tudo continuava igual. Era como se nunca tivesse existido qualquer sinal de que um homem dormia ali todas as noites. Mas então, algo chamou sua atenção. No canto do beco, perto da parede do prédio abandonado, havia um pedaço de papelão dobrado de um jeito estranho, como se tivesse sido colocado ali propositalmente. Lucas se abaixou e puxou o papelão.
revelando algo escrito por baixo. Seu coração acelerou ao ler as palavras rabiscadas com um pedaço de carvão. Confie no que viu. Você fez a escolha certa. Um arrepio subiu por sua espinha. Aquilo era um recado para ele. Marcos tinha escrito isso antes de desaparecer. O que significava? Sentiu um nó no estômago. Alguém mais sabia o que ele havia feito? Olhou ao redor, sentindo a estranha sensação de estar sendo observado. Seu instinto gritava que esse desaparecimento não era um acidente. Marcos tinha ido embora, sim, mas não sem deixar uma pista. Nos dias seguintes, Lucas tentou seguir sua rotina, mas estava impossível. Seus pais continuavam irritados com ele, insistindo que precisava esquecer esse assunto, mas aquilo o consumia por dentro. Ele começou a reparar em coisas que antes não notava, como o carro preto que parecia estar estacionado na mesma rua onde morava todas as noites, como a mulher de óculos escuros que passou por ele 2 vezes no mesmo dia, olhando discretamente para seu rosto como se quisesse ter certeza de que era ele. Tudo podia ser paranoia, ou não. Na sexta-feira, decidiu que precisava tentar algo diferente. Pegou um ônibus para um bairro mais afastado, um lugar onde moradores de rua costumavam se reunir. Andou por vielas, becos e pontos de distribuição de comida, perguntando discretamente se alguém conhecia um homem chamado Marcos. A maioria das pessoas o ignorou. Algumas disseram que não sabiam, mas um senhor idoso, de barba grisalha e olhos atentos, o fitou por alguns segundos antes de responder. Marcos? Você tem certeza que esse é o nome dele? Lucas sentiu o estômago revirar. Sim. Alto, magro, barba curta, sempre com um cobertor velho. Você o conhece? O idoso olhou ao redor, como se estivesse avaliando se era seguro continuar aquela conversa. Então, baixou o tom de voz. Garoto, escuta. Se você cruzou o caminho desse homem, não foi por acaso. E se ele sumiu, é porque quis. Mas se eu fosse você, não ficaria procurando. Lucas sentiu um calafrio. O que quer dizer com isso? O homem suspirou, coçou a barba e encarou Lucas como se soubesse de algo que não podia revelar tão facilmente. Você está se metendo em algo muito maior do que imagina. Esse cara, ele não é quem você pensa que é. O estômago de Lucas afundou. Ele abriu a boca para perguntar mais, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o velho simplesmente se virou e caminhou para longe, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Lucas sentia o coração martelando contra o peito, enquanto observava o homem desaparecer entre os becos. Aquela conversa só serviu para confirmar que havia algo muito maior acontecendo. Marcos não. Era um simples morador de rua. E pelo jeito outras pessoas sabiam disso. Mas por quê? O que ele escondia? Por que parecia que ninguém queria falar sobre ele? A frase do velho ecoava em sua cabeça. Se ele sumiu, é porque quis. Mas e o bilhete? O bilhete não parecia um adeus. Parecia uma pista. Uma mensagem direta para ele. Como se estivesse tentando dizer algo sem chamar a atenção de outras pessoas. Lucas precisava descobrir o que aquilo significava. Ele voltou para casa, mas sua mente não conseguia descansar. Tentava conectar as peças, mas tudo parecia desconexo demais. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça sem saber qual era a imagem final. Naquela noite, quando estava prestes a dormir, o celular vibrou em sua escrivaninha. Pegou o aparelho e viu um número desconhecido. Seu primeiro instinto foi ignorar, mas algo dentro dele o fez atender. Antes que pudesse falar qualquer coisa, uma voz grave e calma soou do outro lado. Não procure mais. Lucas sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele abriu a boca para responder, mas a ligação foi encerrada antes que pudesse dizer qualquer coisa. Ficou parado por alguns segundos, olhando para a tela do celular, tentando entender o que acabara de acontecer. Alguém estava o vigiando. Alguém sabia que ele estava procurando por Marcos. O que significava que esse sumiço não era apenas coincidência. A ideia de que estava se metendo em algo perigoso começou a crescer dentro dele. Mas isso não o fez parar. Pelo contrário, precisava ir até o fim. No dia seguinte, Lucas decidiu seguir um novo caminho. Se Marcos queria que ele confiasse no que viu,
Então ele precisava analisar tudo de novo, como se estivesse vendo a história pela primeira vez. Pensou na primeira conversa, na forma como Marcos reagiu quando ele ofereceu ajuda. Ele não parecia desesperado, não parecia alguém que realmente precisava daquilo. Lembrou-se do jeito como pegou o casaco, não como alguém que recebia uma esmola, mas como alguém que aceitava um presente simbólico. Lembrou-se da forma como sumiu no dia seguinte, sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado ali. E agora, essa ligação. Lucas decidiu refazer seus passos. Voltou ao local onde Marcos costumava ficar. Analisou tudo ao redor. Tentou encontrar mais alguma pista. Mas não havia nada. Até que, quando já estava prestes a sair, um carro preto estacionou, do outro lado da rua. Era o mesmo carro que ele vinha notando nos últimos dias. Mas agora, pela primeira vez, alguém saiu dele. Um homem alto, de terno escuro e expressão séria, caminhou lentamente na direção de Lucas. Ele não parecia alguém comum. Havia algo, calculado na forma como se movia, como se tivesse tudo sob controle. Lucas pensou em correr, mas algo o prendeu no lugar. O homem parou a poucos metros dele e falou com uma voz calma, mas firme. Entre no carro. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Seu instinto gritava para ele correr, mas ao mesmo tempo, sabia que não havia para onde fugir. Ele olhou ao redor procurando alguma saída, mas o homem percebeu e deu um pequeno sorriso. Se eu quisesse te machucar, já teria feito isso. Você tem perguntas. Eu tenho respostas. O medo e a curiosidade brigavam dentro de Lucas. Ele não sabia se aquilo era um sequestro, ou se realmente era sua chance de entender o que estava acontecendo. Seu coração disparou quando deu o primeiro passo. O homem abriu a porta do carro e esperou. Lucas respirou fundo, e contra todo o seu bom senso, entrou no veículo. O carro acelerou suavemente, deixando para trás a rua onde tudo começou. Lucas sentia a vibração do motor enquanto o carro preto deslizava pelas ruas da cidade. O silêncio dentro do veículo era sufocante, quebrado apenas pelo som dos pneus no asfalto molhado. O homem ao seu lado não disse uma única palavra desde que entrou. Apenas dirigia com um olhar fixo na estrada, como se estivesse levando Lucas para um destino que já estava decidido há muito tempo. O garoto tentava controlar a respiração, mas sua mente trabalhava em ritmo acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que aquilo era arriscado, que talvez estivesse entrando em uma armadilha, mas ao mesmo tempo, sentia que estava perto de descobrir algo que ninguém mais sabia. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, o carro parou em Milman Trees, frente a um prédio de aparência discreta, sem nenhuma placa ou identificação. O homem desceu primeiro e fez um gesto para que Lucas o seguisse. O garoto hesitou por um segundo, mas algo dentro dele dizia que era tarde demais para recuar. Ele saiu do carro e seguiu o homem até uma porta lateral. Ao entrarem, subiram uma escada estreita que levava a um corredor mal iluminado. A cada passo a tensão aumentava. Então, sem aviso, a porta no final do corredor se abriu. E lá estava ele, Marcos. Mas não como Lucas o conheceu. Ele não usava mais as roupas rasgadas e sujas da rua. Estava vestido com uma camisa social, impecável, um relógio caro no pulso e uma expressão serena no rosto. O garoto congelou. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo nada fazia. Marcos não era um morador de rua. Nunca foi. Sente-se, Lucas, disse Marcos, com uma calma que só tornava tudo ainda mais surreal. O garoto obedeceu, sem desviar os olhos dele. Sentia sua cabeça girando, tentando encontrar alguma explicação lógica para aquilo. Marcos cruzou as mãos sobre a mesa de madeira escura e o observou por um instante antes de continuar. Você deve estar cheio de perguntas, disse ele, com um leve sorriso. E eu prometo que vou responder todas. Mas primeiro, quero te contar uma história. Lucas não disse nada. Apenas ouviu. Muitos anos atrás, eu era como você, jovem, cheio de sonhos e acreditando que o mundo era um lugar justo. Mas aprendi da pior maneira possível que nem tudo é o que parece. Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado.
Eu tive tudo: dinheiro, poder, influência. Mas um dia tomei uma decisão que mudou tudo. Escolhi desaparecer. Escolhi ver o mundo por outro ângulo. Você sabe como as pessoas realmente são quando acham que você não vale nada? Elas ignoram, passam por cima, fingem que você não existe. Eu quis sentir isso. Quis ver com meus próprios olhos quem ainda enxergava a humanidade onde ninguém mais via. Lucas sentiu um arrepio. Você estava me testando? Sua voz saiu mais fraca do que ele gostaria. Marcos sorriu levemente. Eu estava esperando para ver se você era como os outros. Mas você não é. Você fez algo que ninguém faz. Não apenas deu algo material, mas deu de coração, sem esperar nada em troca. O silêncio preencheu a sala. Lucas ainda tentava digerir tudo aquilo. E agora? Ele perguntou sem saber o que esperar. Marcos o observou por um instante, como se estivesse avaliando cada detalhe de sua reação. Agora, Lucas, as coisas vão mudar para você. Muito mais do que imagina. Lucas não sabia o que aquilo significava. Mas no fundo, sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas sentia o peso das palavras de Marcos ecoando dentro de sua mente. As peças estavam se encaixando, mas a sensação de que ele ainda não sabia tudo o incomodava. A ideia de que Marcos escolheu viver como um morador de rua, que observava as pessoas e testava suas intenções, parecia coisa de filme. Mas ele estava ali, sentado na frente de um homem que claramente não pertencia ao mundo das ruas. O silêncio. Na sala parecia interminável, até que Marcos se levantou e caminhou até uma estante discreta no canto do cômodo. Ele abriu uma gaveta e puxou um envelope, jogando-o sobre a mesa diante de Lucas. O garoto hesitou antes de pegá-lo, seu coração disparado. Abriu devagar, e assim que viu o conteúdo, sentiu o estômago revirar. Dentro do envelope havia um cheque, não um cheque qualquer. A quantia escrita nele era tão absurda que Lucas precisou piscar algumas vezes para ter certeza de que estava lendo certo. O que é isso? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Marcos apoiou as mãos na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Uma escolha. Lucas levantou os olhos para encará-lo. Eu não posso aceitar isso. Marcos sorriu de um jeito que fez um arrepio percorrer a espinha do garoto. Você já aceitou. Quando decidiu dar tudo o que tinha para alguém que achava que não podia te oferecer nada em troca. Esse cheque é apenas a consequência da sua decisão. Lucas segurou o papel entre os dedos, sentindo a textura fina e pesada. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Era dinheiro suficiente para mudar completamente sua vida, para fazer qualquer coisa que quisesse. Mas por quê? Por que Marcos estava fazendo isso? O que ele queria em troca? Como se lesse sua mente, Marcos se afastou e cruzou os braços. Não há pegadinhas, não há obrigações. Você pode rasgar esse cheque e sair por aquela porta, continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode aceitá-lo e descobrir o que vem depois. O tom enigmático fez a mente de Lucas girar. Ele pensou em seus pais, em como ficariam, em choque ao ver aquele dinheiro. Pensou na vida que sempre teve e na vida que poderia ter. Mas mais do que isso, pensou na sensação estranha que teve desde o início. Desde a primeira vez que olhou nos olhos de Marcos naquela rua escura. Nada naquilo era coincidência. Por que eu? Ele perguntou finalmente. Marcos deu um leve sorriso, mas sua expressão carregava algo mais profundo, como se ele soubesse de algo que Lucas ainda não entendia. Porque você viu o que ninguém. Mas viu? Lucas olhou novamente para o cheque, sentindo o peso daquela decisão. Ele sabia que, independente da escolha que fizesse, nada mais seria como antes. Algo dentro dele já havia mudado. Agora, tudo o que restava era decidir o que faria a seguir. E aí, se fosse você, aceitaria o cheque ou recusaria? Comenta aí. Eu aceitaria ou eu recusaria, para eu saber o que você faria nessa situação. Lucas estava diante da maior decisão de sua vida. O cheque nas mãos pesava como se tivesse o poder de mudar tudo.
E ele sabia que qualquer escolha feita ali traçaria um caminho sem volta. Ele poderia pegar o dinheiro e transformar sua vida para sempre, ou recusar e seguir adiante, sem saber o que poderia ter acontecido. Mas a verdade era que aquela história já tinha mudado quem ele era. Marcos não era um simples morador de rua. Ele era um homem com um plano. Alguém que enxergava o mundo de uma maneira que ninguém mais via. E agora, Lucas fazia parte disso. Você já imaginou como seria se algo assim acontecesse com você? Um simples gesto de bondade levando a uma reviravolta, tão absurda que sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma? O que você faria se estivesse no lugar de Lucas? Aceitaria o dinheiro e descobriria o que vem depois? Ou recusaria, sem saber quais seriam as consequências? Comenta aqui embaixo, eu aceitaria ou eu recusaria, para eu saber qual seria a sua escolha. Mas espera, você realmente achou que essa história acaba aqui? Nem tudo é tão simples quanto parece. O que Lucas não sabia é que esse cheque era apenas o começo de algo muito maior. Algo que ele nunca poderia ter imaginado. Porque a verdade é que Marcos não fez tudo isso sem motivo. Ele estava testando Lucas, sim, mas o teste ainda não havia acabado. Agora, a verdadeira pergunta não é se Lucas vai aceitar o dinheiro. A verdadeira pergunta é: o que acontece depois que ele aceita? E acredite, a resposta para isso vai mudar tudo. Se você acha que essa história já teve reviravoltas demais, se prepara, porque o que vem a seguir é ainda mais insano. Você não pode perder o próximo episódio. Clica aqui e assiste agora antes que seja tarde. E não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque essa saga está só começando e você não vai querer ficar de fora. Deixa o like se essa história te prendeu até aqui e compartilha com alguém que precisa ver isso. Vejo você no próximo vídeo.